Oi, pessoal! Hoje eu vou entrevistar o querido Dr. Sérgio Barrichello. Ele é endoscopista bariátrico, ele trata a obesidade de uma forma mais leve, menos invasiva. Vai ser muito legal esse nosso papo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço pelo convite, estar com você é um grande prazer, poder falar um pouquinho para a sua audiência me deixa extremamente feliz e esse nosso assunto vai dar o que falar render hoje. Então, e como que anda a obesidade no Brasil hoje? Bom, Fernanda, você sabe que a obesidade é um grande problema mundial, né? E aqui no Brasil nós não ficamos atrás, infelizmente. Mais da metade do Brasil tem problemas com peso. Isso nós temos dados mais antigos. Se nós formos atualizar esse dado, nós podemos falar em 60%, até mais pessoas com problemas de peso. Então é um cenário grave, endêmico, ou seja, na realidade é pandêmico, tal como a nossa pandemia atual, acomete milhares de pessoas e traz muito déficit financeiro, muito problema social, emocional. Além que todos nós já sabemos que a obesidade é um fator de risco maior para quem pegou o Covid, né? Chances de complicações. Então o cenário não está muito favorável para nós. Podemos dizer que você trata a obesidade de uma forma menos invasiva? Sem dúvida. Eu acho que a endoscopia bariátrica, que é esse termo que tem uma série de possibilidades de tratamento minimamente invasivo da obesidade, ela compõe alguns processos que com menor invasibilidade no sentido de não tem cirurgias, a gente não faz intervenções que tiramos pedaços do paciente. Por exemplo, quando nós fazemos uma cirurgia, nós cortamos, né, por videolaparoscopia, nós cortamos o estômago e costuramos. Na endoscopia bariátrica, nós não fazemos isso, nós usamos devices, ou seja, acessórios de ocupação de espaço, onde nós colocamos, por exemplo, um balão intragástrico dentro do estômago do paciente. Esse balão ele ocupa esse espaço da comida, ele faz uma competição com a comida. Perfeito. Podemos dizer exatamente isso. E a hora que o paciente vai comer, ele rapidamente ele se sente satisfeito. Com essa sensação de saciedade, ele pode ter escolhas mais inteligentes e fazer opções saudáveis que o levem a ter uma quantidade de nutrientes bacana e uma quantidade calórica muito menor. O balão, que é um dos exemplos da endoscopia bariátrica, é esse procedimento que nós fazemos pela boca. Outra coisa muito interessante é a redução de estômago por endoscopia. Esse é um outro método super inovador que nós trouxemos aqui para o Brasil em meados de 2017, onde pela boca nós entramos no estômago do paciente e fazemos costuras dentro desse estômago, trazendo aquele órgão para uma diminuição em torno de 60% a 70% do órgão, ou seja, o paciente também vai ter a possibilidade de ter uma saciedade precoce. Ele come uma pequena quantidade e rapidamente ele se sente cheio. Exatamente o que você disse, nós tratamos a obesidade de uma maneira minimamente invasiva e com um índice de segurança maior do que os procedimentos cirúrgicos propriamente dito. E quais são as práticas mais usadas assim no seu dia a dia aqui na clínica? Hoje nós temos uma experiência muito grande, são com os balões intragástricos, com a redução de estômago por endoscopia, que é um nome um pouco mais difícil, que chama gastroplastia endoscópica, e também nós usamos muitos procedimentos endoscópicos, como o plasma de argônio e a sutura da boca anastomótica para quem, nome feio, né? Para quem voltou a engordar pós cirurgia bariátrica. Então, esses são os nossos procedimentos de rotina, procedimentos que nós chamamos de primários, para quem quer emagrecer e já tem uma grande dificuldade, e os pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso. Então, esse é o nosso dia a dia, o tratamento com devices e acessórios endoscópicos. E para quem é indicado essas intervenções, doutor? Bom, Fê, na realidade, emagrecer, né, nós temos um índice de massa corporal para ter uma base de indicações.
O índice de massa corporal é uma continha simples que todo mundo em casa pode fazer, que é o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Este resultado vai revelar onde esse paciente se enquadra. Por exemplo, o paciente com IMC de 25 a 30, ele tem sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Quem está nesse nível tem uma indicação formal de cirurgia bariátrica. Quem tem um índice de massa corporal acima de 35 e doenças associadas como hipertensão, diabetes, uma série de outras, também tem uma indicação da cirurgia videolaparoscópica, aquela que a gente entra pela barriga. Os pacientes abaixo de 35, eles têm aí uma indicação formal dos procedimentos endoscópicos, que sim, são os balões e a redução de estômago por endoscopia. Os pacientes que têm esse IMC de 27 mais ou menos a 30, quando usam um balão intragástrico, ele tem uma possibilidade enorme de uma perda de peso muito consistente e que essa pessoa venha alcançar o IMC de normalidade, que é a nossa intenção. Pacientes um pouco mais pesados, como o índice de 30 a 35, eles também têm um benefício incrível, mas aí nós já entramos também com a indicação da redução de estômago por endoscopia. Então, o balão, ele tem um intervalo de indicação bem amplo, mesmo porque nós temos pacientes que têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica, mas o pessoal não quer fazer. Acho que todo mundo já viu, né, alguém que tem indicação e não quer fazer a cirurgia bariátrica de jeito nenhum, por medo ou alguma coisa nesse sentido. Aí também temos o balão como uma opção. Normalmente o balão ele dá uma perda total de cerca de 20% do peso corporal total. Então, para que a sua audiência possa pensar, ter na cabeça, uma pessoa de 100 quilos vai perder 20 quilos. Dependendo da altura dela, ela vai ser uma pessoa bem magra, né? Quanto tempo normalmente fica o balão dentro da pessoa? Varia de pessoa para pessoa, né? Então, na realidade, a prótese ela foi feita para ficar ou 6 meses ou 12 meses, né? E as próteses, os balões, eles variam, porque tem um que é reajustável, que inclusive nós temos aqui para mostrar para vocês. Esse é o balão já com uma certa insuflação, né? Esse é o balão reajustável, é o balão que nós somos capazes de aumentar o volume dentro do paciente ou diminuir o volume dentro do paciente. Aí o pessoal vai perguntar, doutor, mas como que você vai colocar um negócio assim dentro da pessoa? Que não é exatamente assim, pessoal. Na realidade, ele vem assim, né? Aí nós colocamos pela boca do paciente, deixamos no estômago e essa sonda, ela é elástica. Nós podemos, dentro do estômago do indivíduo, aumentar e diminuir esse balão. E o que é legal isso? Porque é assim, você coloca o balão, a pessoa perde aí uns 15 quilos em 4, 5 meses. E aí, a saciedade, existe uma adaptação. O ser humano é maravilhoso, se adapta a tudo, né? Verdade. E aí ele vai se adaptar com aquilo dentro. E aí o que vai acontecer? Nós vamos pôr endoscopia com uma sedação, tirar isso aqui para fora e colocar mais volume dentro deste balão. Porque vocês podem observar nesse aqui, ó, ele não tá com volume cheio. Ele tá mais ou menos, porque isso aqui é pra gente mostrar, mas ele chega a 700 ml, então é uma quantidade muito significativa. E aí nós temos mais ou menos essa configuração dentro do estômago do paciente. Esse é um modelo que normalmente o estômago é um pouco maior e esse balão também é um pouco maior, mas ele fica nessa configuração, fazendo com que o alimento entre por aqui e tenha um anteparo, tenha uma resistência na passagem. Além do que a presença do balão, ele diminui a motilidade, ou seja, os movimentos do estômago. Porque
Porque vocês observem, o estômago não adianta contar com a gravidade, porque ele tem que ter essa rampinha aqui. Então ele tem que ter necessários movimentos propulsivos do estômago. E quando tem um corpo estranho, que a gente chama esses negócios dentro do estômago de corpo estranho, esses movimentos propulsivos eles ficam inibidos, ou seja, a comida mesmo se passa, ela permanece mais tempo aqui dentro. E isso faz com que o indivíduo tenha uma saciedade precoce e quando acompanhado de pessoas com uma larga experiência no processo de emagrecimento, ele tem uma possibilidade enorme de uma reeducação alimentar assistida que pode sim ter uma durabilidade muito grande. Este é o processo do balão intragástrico. Qual a importância da equipe multidisciplinar nesse processo? Isso é fundamental. Porque, como você sabe, como atleta, o tanto de dedicação para o gasto energético, uma alimentação saudável é fundamental. Então, o que acontece? As formas de emagrecer minimamente invasivas, elas proporcionam uma restrição na quantidade de alimento. Tanto o balão quanto a gastroplastia endoscópica, que é aquela redução de estômago por endoscopia, faz com que o paciente tenha uma restrição, ou seja, ele coma e sinta aquela sensação de empachamento, podemos dizer assim. O que acontece? Essa sensação ela pode se dar por um sanduíche gorduroso ou por uma bela salada. Então o que acontece? A intervenção de um grupo experiente que sabe lidar com o acessório e mostrando uma alimentação saudável faz com que a performance do tratamento seja muito maior. Além que nós temos aí uma segurança maior do procedimento. Os procedimentos endoscópicos são extremamente seguros. Entretanto, quando você tem uma equipe multidisciplinar que te ajuda nas escolhas alimentares adequadas, que te coloca para fazer os exercícios certos, você tem uma segurança ainda maior durante o processo de emagrecimento. Então, a equipe multidisciplinar, nutricionista é fundamental, educador físico, muito importante. A parte emocional. Acho que é o mais importante, acho que é a parte emocional. Fundamental, né? Porque a pessoa se sente gorda, né? A pessoa tem aquela coisa, tem que sair daquela. Mudar o drive da pessoa, não é um pouco isso? Exatamente. Porque você imagina, ninguém é obeso porque tem fome. Exatamente. Se fosse assim, a humanidade estaria obesa, né? Então, nós temos obesidade, o problema de obesidade, porque as pessoas, o mindset, a forma de pensar não está focada numa alimentação saudável, num gasto energético. Então, quando você pega um psicólogo especializado nisso, você tem indicações, insights e dicas que te convertem para um movimento de consciência, que isso evolui para uma melhora do tratamento. É o que eu gosto de falar para o pessoal. Aqui na clínica, na HealthMe, nós temos uma equipe que é especializada no tratamento minimamente invasivo da obesidade. O balão ou a gastroplastia endoscópica são métodos que restringem, então o paciente precisa ter o volume exatamente calculado, a composição nutricional exatamente calculada, as suplementações, porque você sabe que a gente faz uma atividade física, alguns pacientes precisam de uma suplementação mais robusta, para não ter uma perda de massa muscular, ou pelo menos uma diminuição volumétrica de massa muscular, que vai impactar no metabolismo. Então, a equipe especializada nesse tipo de procedimento é fundamental para que o sucesso seja ainda maior e que nós temos na nossa experiência, as perdas são excepcionais, muito legal mesmo. E qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? Bom, Fê, eu preciso deixar uma mensagem que é muito importante para toda a sua audiência, que é, pessoal, é importantíssimo nos cuidarmos. É importante você se sentir bem, estar feliz e saudável. E hoje nós temos muitos recursos. Exatamente. Se você tem uma dificuldade de perder peso, você tem a quem recorrer. Não tem mais a necessidade de um sofrimento isolado, de tentativas frustradas. Procurem um especialista, porque pode ser muito facilitado esse processo
e mais duradouro também. Então essa é a grande mensagem, todos muito felizes e saudáveis, que é o mais importante. Exatamente. Obrigada, querida, adorei. Obrigado a você, Fê. Vamos ajudar todo mundo.